Escola do Legislativo. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, dou boas-vindas a todos à nossa oficina de avaliação da implementação de políticas públicas com foco na equidade do diagnóstico, a ação com a plataforma Inclua. Antes de passar a palavra para o professor Luiz Felipe, em nome da Escola do Legislativo, gostaria de dar boas-vindas a todos, explicar que a plataforma Inclua é um recurso do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, e é uma plataforma bastante interessante para quem, em especial aqui eu falo para os servidores da Casa Legislativa de Balneário Camboriú, é uma plataforma bastante interessante para que entrem, pesquisem, e também acho bastante interessante, antes da gente iniciar esse bate-papo de hoje, a gente entender o que é equidade, né? O dicionário nos coloca a equidade como uma apreciação, um julgamento justo, ou virtude de quem ou o que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Tem uma, se o Charles puder colocar para nós, tem uma figurinha bastante conhecida e que vocês todos devem já ter visto, falando da equidade, que é essa aí, a diferença. Na primeira parte da figura nós temos ali a manifestação da igualdade. A igualdade é quando a gente pega e coloca, dá as mesmas condições para todos, mas será que todos precisam daquela mesma condição? A segunda figura dá uma demonstração já diferenciada, de que realmente a equidade ela é diferente da igualdade. E então, quem faz legislação, quem faz políticas públicas, seja do Executivo, do Legislativo, tem que prestar muita atenção nessa diferença. Tentar usar um exemplo aqui, na prática nossa, e que é uma coisa que eu falo bastante, nós temos as leis aí, por exemplo, de fila de banco, Será que ela foi uma lei que, na minha opinião, e apenas a minha opinião nesse caso, ela é uma lei que previu a igualdade, Mas se nós for levar o pé da letra, vamos pegar a pessoa portadora de necessidade especial porque é deficiente físico, por exemplo. Eu deveria estar usando o meu instrumento pela minha deficiência física, o óculos, quem usa óculos está incluído uma pessoa com deficiência física visual. Se nós formos pegar o sumário da lei, nós deveríamos, quem usa óculos, estar naquela fila. No entanto, aquela fila é para quem tem algum tipo de necessidade especial, e muitas vezes a gente vê a pessoa idosa naquela fila, e o cara, olha, fiz 60 ontem, então hoje eu já posso estar nessa fila, A senhora gestante, olha, estou gestante há 3 meses, ela tem o direito de estar naquela fila. Então, quando se faz política pública, você tem que pensar lá na frente nas consequências daquela política pública para a sociedade, de que forma que aquilo pode ou não ajudar e contribuir para a sociedade. Nós, da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, temos que ter uma visão um pouco mais avançada ainda sobre isso. Quando vem para a gente aqui uma legislação, quando vem, seja de um parlamentar, seja do executivo, ou seja, oriunda da população, nós precisamos entender se essa legislação está de fato ajudando na equidade ou não, Então, assim, sem querer entrar na fala dos palestrantes que virão a seguir, queria só poder fazer essa contribuição inicial, dizer que nós hoje vamos ter aqui o professor Roberto Pires, pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e a professora Gabriela Lota, professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Quando eu passei convidando as pessoas nos gabinetes para vir, eu me referi a essas instituições como 2 das principais instituições do país nas áreas de atuação de cada uma delas, E eu espero que rapidamente a UDESC consiga estar em primeiro,
a informação minha pode estar desatualizada da época que eu ainda ia, mas a UDESC era a segunda do país em administração. E se não me falha a memória, a administração pública estava, se não na primeira, mas na segunda categoria, né? Então, nós temos aqui 3 instituições hoje de grande nome, de grande renome, de grande qualidade, e pessoas que vêm para nos acompanhar nesta oficina de hoje, também de grande importância, cada um em sua área. E para poder apresentar a oficina e apresentar os palestrantes, queria convidar o professor Luiz Felipe, que é professor da UDESC aqui do curso de Administração Pública em Balneário Camboriú. Professor Luiz Felipe, por gentileza. Bem, uma boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o João Passos, né, nosso grande parceiro aqui da Escola Legislativa, que é secretário parlamentar e diretor da Escola Legislativa. Em seu nome, João Passos, agradeço, né, ao Gelson, que é o presidente da escola, como vereador, e o Marcos Curtis, presidente aqui do Legislativo, e toda a Câmara, por sempre nos serem parceiros, né, da universidade, e aqui saudando também o professor Danilo, que é o nosso chefe de departamento, a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Balneário Camboriú, pela oportunidade de estarmos aqui. Bem, hoje teremos, então, uma oficina para servidores públicos, no qual que a gente quer agradecer a presença de todos, né, os municípios aqui presentes, que estão conosco, e gostaria de apresentar, então, aqui os nossos 2 palestrantes, né, oficineiros que estão conosco aqui, que são grandes parceiros nossos em pesquisas, em ações que estamos desenvolvendo. Bem, a professora Gabriela Lota é professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, foi professora visitante em Oxford, na Blavatnik School of Government, em Aarhus, Dinamarca, na Universidade do Chile e na PUC Peru. É doutora em Ciência Política pela USP, mestre e graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do Núcleo de Estudos de Burocracia, UNEB, docente na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Atualmente é pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole e pesquisadora afiliada na Brasil Lab de Princeton. É bolsista de Produtividade 2 do CNPq. Foi coordenadora da área de temática de estudo e políticas públicas da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, e em 2021 foi nomeada como uma das 100 acadêmicas mais influentes do mundo na área de governo pela organização Apolitical. O Roberto Pires, do IPEA, é doutor em políticas públicas pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro. Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, desde 2009. É pesquisador visitante de pós-doutorado do Centro de Sociologia das Organizações Science Po e no Watson Institute Brown, do Brown University. É professor doutorado profissional em Políticas Públicas e do mestrado profissional em Governança do Desenvolvimento na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Professor do mestrado profissional em Administração Pública do IDP. Desenvolve pesquisa sobre implementação de política pública, capacidades estatais, burocracia e relações Estado-sociedade com foco em temas associados a desigualdades sociais. Então, temos hoje aqui 2 grandes colegas do campo que vão dar oportunidade para a gente conhecer, né, uma grande ferramenta e ação que possa estar nos ajudando, né, no campo da prática e relacionando esse espaço importante de trocas entre a academia e o campo da prática, né, que esse é um papel importante entre universidades, think tanks e o campo, né, da prática que são as prefeituras, o legislativo, né, e também órgãos, sejam estados e governo federal. Então, gostaria de passar a palavra aos nossos grandes colegas que estão conosco aqui, que é uma oportunidade muito grande a gente ter essas trocas, e seria isso. Então, possamos aproveitar bastante essa tarde de muito trabalho. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece muito o convite e essa oportunidade e essa apresentação tão generosa, né, do professor João Passos e do professor Luiz Felipe. A gente queria, né, acho que a gente já foi muito bem apresentado, né? Mais do que queríamos. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante para a gente, na condução dessa oficina, a gente ter um mínimo de informação sobre vocês. Então, a gente queria fazer uma rodada que vocês pudessem dizer o nome de vocês e em que instituição atua, em que área, só para a gente ter um pouco esse elemento para a gente organizar as atividades depois. Isso. A gente pode fazer isso...
Então, boa tarde, meu nome é Eduarda, eu fiz graduação na UDESC, os professores aqui, fiz mestrado pela UDESC também, na área de políticas públicas, e agora eu estou fazendo doutorado aqui na Univale. Atualmente eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, aí com políticas públicas ambientais. Boa tarde, Caroen, egressa da Administração Pública também, e trabalho aqui na Câmara como assessora parlamentar. Boa tarde, meu nome é Helder, eu sou advogado, sou estudante de administração pública e trabalho aqui na Câmara como assessor parlamentar. Oi, boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou professora, acadêmica de administração pública e eu atuo na área de legislação, na área da saúde. Boa tarde, meu nome é Ana, eu também sou agora egressa, né, da administração pública, e trabalho hoje na Casa dos Conselhos de Balneário Camboriú. Boa tarde a todos, sou Luiz Felipe, administrador público, professor da UDESC. Deixa eu aproveitar que é a vez do professor. É importante, ao ouvir a apresentação dos colegas, vocês já irem identificando algumas afinidades, porque a gente vai ter que reunir pequenos grupos, assim, de 3 pessoas, para a gente fazer o trabalho. Então, vocês já podem ir olhando assim, uns para os outros nesse sentido. É interessante que vocês compartilhem um mesmo interesse ou uma mesma organização em que trabalham. Meu nome é Danilo, sou professor da UDESC de Balneário Camboriú também e atualmente coordenador do curso de Administração Pública. Boa tarde a todos, meu nome é Irã Brasil, sou secretário de administração do município de Itajaí. Boa tarde, meu nome é Almir Martins, eu trabalho com o secretário Irã na Prefeitura de Itajaí e meu cargo é diretor executivo de gestão de pessoas. Boa tarde, meu nome é Wilson Duarte, também sou da Prefeitura de Itajaí, trabalho como diretor executivo da Secretaria de Administração. Sou João Passos, formado em História, pós-graduado em Administração Pública, em Saúde, secretário parlamentar da Câmara de Vereadores, responsável pela Escola do Legislativo aqui, e porta-voz da Associação Pais, que é a maior instituição do país em atendimento psicológico para crianças e adolescentes. Boa tarde, meu nome é Neuza, sou assistente social e, nesse momento, estou como diretora da Proteção Social Básica de Itajaí. Boa tarde, meu nome é Tainá, eu sou licenciada em Pedagogia e atualmente eu trabalho aqui na casa como assessora parlamentar na parte das mídias sociais. Olá, boa tarde, meu nome é Cantalice Oliveira, sou bacharel em Direito, tenho algumas especializações na área de gestão e sou assessor parlamentar de vereador aqui na Câmara de Vereadores de Balneário. Boa tarde, meu nome é Bruna Lopes, sou formada em Direito, sou assessora parlamentar e é isso. Boa tarde, meu nome é Nayara, sou advogada, trabalho na área de Direito Ambiental e agora Direito Desportivo, sou mestra em Gestão de Políticas Públicas e tive a honra de ter o professor Luiz Felipe como meu co-orientador. A gente fez um trabalho muito legal de diagnóstico dos resíduos sólidos de Balneário Camboriú em 10 anos. A gente fez uma avaliação bem bacana com relação à política nacional. E, atualmente, sou assessora parlamentar na parte da tarde aqui na Câmara. Boa tarde, meu nome é Adélia, sou estudante de Administração Pública pela UDESC e faço estágio aqui na Câmara. Boa tarde, meu nome é Ângela, sou acadêmica de Administração Pública da UDESC e trabalho na Autarquia Municipal de Trânsito. Boa tarde, o meu nome é David e eu estou aqui representando a comunidade, estou como ouvinte. Boa tarde a todos, sou Vladimir, conhecido como Vavá, trabalho na Subprefeitura da Região Sul e sou acadêmico da UDESC. Boa tarde, eu sou Rafael Militão, presidente da Associação de Moradores de Nova Esperança e assessor parlamentar aqui na Câmara de Vereadores. E você? Você? Boa tarde, eu participo do LIS, aí eu sou bolsista e vim ajudar eles. Mas você chama? Beatriz. Não? Podemos começar, então?
Bom, também queria, o Roberto já falou em meu nome, mas queria reforçar o agradecimento, é um prazer estar aqui com vocês, e eu acho que essa iniciativa de juntar a academia com a prática, e nesse caso ainda legislativo e executivo, é uma iniciativa muito importante para nós acadêmicos e para vocês, enfim, acho que tem um processo de aprendizagem mútuo. E aí queria começar dizendo que eu vou fazer uma brevíssima introdução sobre alguns conceitos que a gente vai discutir e vai tentar aplicar hoje, mas, na verdade, o João já resolveu aqui, eu não precisava nem mais fazer isso, a gente estava até combinando, será que a gente cancela? Porque você já fez praticamente toda a introdução, foi maravilhoso, e a gente nem combinou, mas, no final, você já apresentou alguns dos principais conceitos que a gente ia discutir, eu vou só reforçar algumas coisas aqui, mas te agradecer pela apresentação, e a figurinha foi sensacional já, começar o trabalho dessa forma. Bom, o nosso objetivo hoje aqui é pensar como é que a gente pode criar um olhar um pouco mais atento e cuidadoso para melhorar o processo de provisão e implementação de serviços públicos com foco em equidade. Quer dizer, a gente tem aqui, no caso do Brasil, um processo de construção de políticas públicas e serviços públicos muito intenso nas últimas décadas, que vem especialmente pela Constituição. Então, a gente consegue universalizar o acesso à educação básica, a gente consegue universalizar o acesso à saúde, à atenção primária à saúde, consegue ampliar o acesso à assistência social, a vários serviços públicos. A gente construiu literalmente o Estado, construiu escola, construiu hospital, construiu unidade básica, mas a gente sabe que os nossos serviços públicos ainda carecem de várias questões e várias melhorias em termos não só da sua ampliação de acesso, mas especialmente da sua qualidade. E isso a gente escuta quando, por exemplo, apesar de todo o esforço que quem trabalha nas prefeituras tem e vê que tem no dia a dia de fazer serviço público, as pessoas ainda continuam reclamando que os serviços não funcionam bem. E eles têm razão. Eles e elas têm razão. Então, a nossa preocupação aqui é discutir um pouco com vocês como é que a gente pode melhorar a implementação e execução dos serviços públicos, mas tendo como foco uma questão que, para o caso brasileiro, é essencial e muitas vezes invisível, que é a questão da equidade. Quer dizer, é muito mais fácil a gente fazer serviço público que seja padronizado, tratando todo mundo igual, né? A gente brinca serviço público de prateleira, então faz escola igual para o Brasil inteiro. Só que aí chega lá no meio da Amazônia, as crianças não conseguem se deslocar para uma escola física, né? Chega lá numa aldeia, numa comunidade pesqueira, não faz o menor sentido ter o mesmo currículo e a mesma trajetória escolar do que numa escola urbana. Enfim, quando a gente começa a entrar na vida real das pessoas, a gente vai perceber que a maneira como a gente desenha os serviços públicos padronizados simplesmente não faz o menor sentido para a vida cotidiana que as pessoas têm em um país tão heterogêneo, diverso e desigual como é o caso brasileiro. Nesse sentido, tem uma preocupação muito importante que nós temos tentado trazer, que é como é que a gente pensa a implementação de serviços públicos, tendo como ponto de partida que nós temos um país muito heterogêneo, diverso e, acima de tudo, desigual. O que significa que, por melhor que as nossas políticas públicas sejam, se elas forem iguais para todo mundo, nós vamos continuar tendo problemas de acesso e de qualidade. Então, como é que a gente introduz a questão da equidade nos nossos serviços públicos e pensando especialmente na implementação? Porque no desenho, muitas vezes, a gente faz isso, como o próprio João estava falando aqui. Muitas vezes, a gente inclui lá na nossa lei que certos públicos têm que ser prioritários. Mas, se a gente pega, por exemplo, acesso à saúde, que é um tema que eu tenho estudado, você pega quem é o público prioritário na atenção primária à saúde, é tipo assim, 70% da população. E se 70% é prioritário, ninguém é prioritário, porque como é que você consegue ter prioridade com 70%? E aí você vai ter que criar critérios adicionais de priorização que não estão regulamentados, não estão na lei, e vão depender da cabeça dos implementadores decidirem na hora. Eu cuido dessa família ou dessa família. Quem é prioritário se a lei não me diz qual é o critério de prioridade? Então, o que eu quero dizer para vocês é, muitas vezes, na nossa legislação, a gente até resolve problemas de equidade, a gente até inclui critérios de como tratar os desiguais de maneira diferente. Mas, na implementação, nem sempre isso acontece. E, quando nós temos situações críticas de falta de recurso, a gente pode acabar aumentando as desigualdades no momento da implementação, que é um pouco o que a gente vai discutir. Então, vou trazer aqui brevíssimas reflexões, muito breve mesmo, e aí o Roberto vai falar um pouco mais sobre a questão da equidade e a gente começa a atividade. Então, a primeira questão que eu queria trazer é o que é implementar política pública e o que é implementar serviço público. Quando a gente pensa em implementação, a palavra, o sinônimo mais fácil da gente pensar é execução.
Implementar ou executar um serviço público significa transformar aquela ideia, aquele projeto que foi aprovado aqui na Câmara, em serviço concreto. Ou seja, tem lá na nossa Constituição, por exemplo, que todas as crianças têm direito à educação. O que é implementar o direito à educação? É dar aula. Está lá na nossa Constituição que toda a população brasileira tem direito à saúde. O que é implementar o serviço de saúde? É fazer consulta, é fazer exame, é construir hospital, ou seja, é materializar e concretizar. Ou seja, quando a gente está falando do mundo da implementação, a gente está falando do mundo da transformação das grandes ideias, das grandes leis, dos grandes programas em serviços e ações concretas que vão acontecer em milhões de espaços públicos e interações cotidianas entre profissionais do serviço público e usuários do serviço. No mundo da implementação, por causa dessas características, vocês têm algumas fotos aqui para mostrar o que é o mundo da implementação, essas características vão acabar gerando a ideia de que no mundo da implementação, primeiro, missão dada não é missão cumprida. Cumpra-se a lei não existe no mundo da implementação. Então, quando os nossos congressistas e os nossos vereadores assinam uma lei e diz, faz aí, entre isso e o serviço acontecer, tem 1 milhão de coisas no meio do caminho. E pode até que o serviço aconteça e ainda assim não gere efeito nenhum. Quer dizer, não existe uma relação automática entre aprovar uma lei e fazer o serviço público acontecer. E mais do que isso, no mundo da implementação, esse é um mundo, por que a lei não se cumpre automaticamente? Porque ele é um mundo do caos, ele é um mundo da imprevisibilidade. Vocês acham que algum médico foi treinado nos seus 6 anos de universidade para cuidar de crianças no meio da enchente, como aquela foto está mostrando? Vocês acham que algum professor de saúde, tem alguns formados aqui em pedagogia, licenciatura, vocês acham que a gente aprende nas faculdades a cuidar de crianças que fazem caos desse tipo? Vocês acham que algum profissional da assistência, algum profissional da área de administração pública aprende como lidar com filas caóticas? São coisas que a gente não aprende nem tem como aprender. E não tem lei, não tem regra, não tem plano que vá conseguir prever todas essas situações. O mundo da implementação é o mundo do caos, da imprevisibilidade, da falta de controle, mas, ao mesmo tempo, é o mundo da criatividade, é um mundo em que a gente aprende fazendo, é um mundo em que a gente experimenta, e é um mundo onde grandes soluções podem acontecer por causa dessa interação que é sempre imprevisível. Ontem, na palestra, eu estava contando que, logo que eu me formei, eu fui morar no Ceará, numa cidade muito pequenininha, Icapuí, que foi o primeiro município no Brasil a universalizar o acesso à educação. E eles universalizaram o acesso à educação sem recurso nenhum, colocando o professor para dar aula embaixo da sombra do pé de cajueiro. E assim eles universalizaram o acesso à educação e virou um dos municípios com os melhores indicadores de educação por muito tempo. Por que isso acontece? Porque se a gente for seguir a lei ao pé da letra, dizendo que cada criança vai ter que sentar numa cadeira e tem que ter uma sala de aula dessa forma e daquela maneira, e enquanto não tiver tudo isso, não tem educação, a gente nunca teria tido criatividade e estimulado criatividade para as pessoas fazerem. Isso eu quero dizer que as crianças não têm que ter cadeira e mesa, pelo contrário, elas têm que ter. A questão é que, se a gente não abre espaço para experimentação, a gente inviabiliza a execução dos nossos serviços. O mundo da implementação é esse mundo. É um mundo em que a gente vai ter que lidar com barco escola ou com barco unidade básica, com um profissional de saúde que vai trabalhar no meio da enchente, com professores que vão lidar com caos, com a fila que ninguém sabe por que aconteceu e você vai ter que manejar e gerenciar e não pode fechar o serviço. No mundo da implementação, portanto, só para a gente fechar, a gente parte da ideia de que existe uma distância infinita entre as ideias e a execução. Aquilo que está na lei, que é linda e pode ter tomado anos de discussão e chamado técnicos e feito análise de viabilidade, entre aquilo que está no papel e o mundo real, a distância é enorme. E não só é enorme porque o mundo da ideia é um mundo impossível, mas é porque o mundo da execução é um mundo imprevisível. Entre alguém que sentou e teve uma ideia e o professor que está lá na sala de aula, várias coisas acontecem. Além disso, no mundo da implementação, nós dependemos de cada contexto. Por isso, cada escola é uma escola, cada unidade básica é uma unidade básica, cada CRAS é um CRAS, cada serviço é um serviço, porque o público que vai lá é diferente do outro público, porque os funcionários que trabalham lá são diferentes do outro lugar, porque o serviço aqui chove, faz frio, faz calor, é diferente de Brasília, que não chove meses seguidos. E em cada lugar a gente vai ter que lidar com o contexto. Por isso, política pública de prateleira tende a não dar certo. No mundo da implementação,
nós temos muitas agências operando. E quando a gente fala do contexto brasileiro, é mais forte ainda. Um país federativo, em que, às vezes, no mesmo serviço público, você tem ação federal, estadual, municipal, consorciada, e aí você tem a ONG, a organização social, o setor privado, filantrópica, todo mundo trabalhando junto, tendo que tomar decisões junto, e tudo isso vai alterar como é que a implementação funciona. E, acima de tudo, o mundo da implementação é um mundo em que nós temos pessoas, pessoas, pessoas e pessoas. Não existe implementação que não tenha pessoas. E são várias pessoas diferentes. A gente vai ter o que a gente chama os gerentes do serviço, que a gente conceitou de burocratas de médio escalão. A gente vai ter as pessoas que estão no meio, né? Vocês, por exemplo. A gente vai ter as pessoas que estão lá na ponta fazendo atendimento, que são os profissionais da linha de frente. E a gente vai ter gente que está do lado de lá do balcão, os usuários. E aí volta para a questão inicial, que são diversos, heterogêneos e, em geral, desiguais. E se nós temos aqui uma relação entre pessoas atendendo pessoas, e se os dois lados são diferentes, o que sai dessa relação a gente nunca sabe. A questão é como é que a gente maneja para ter resultados melhores, dada toda a imprevisibilidade e toda a alteração que esses processos podem causar na política pública. E é aí que o Roberto vai entrar para falar como é que a gente traz, então, a questão da equidade nessa história toda. Então, eu queria só fechar dizendo, pensem que, nesse processo, a nossa tendência mais fácil, enquanto gestores, e a gente aprende muito isso nas faculdades de administração, é pensar, bom, já que é tudo tão complexo, vamos controlar, vamos normatizar, vamos padronizar, vamos criar política pública de prateleira, especialmente de top-down, né, com controle, meta e hierarquia. A tendência disso é ou não dá certo, ou dá certo excluindo todo mundo que é diferente, que não se encaixa, que não é exatamente aquilo, né? E é um pouco disso que o Roberto vai falar agora para vocês. Bom, você pode trocar a apresentação, por favor? Gente, então, voltando, né, ao significado das palavras, né, que foi por onde a gente começou, se a gente for buscar no dicionário o que significa implementar, a gente vai ver que o sentido é, basicamente, o de colocar algo em prática, executar, né, como se remetesse a uma ideia de traduzir decisões, né, ou leis, né, imediatamente na ação que corresponde a ela. Mas se essa literatura, né, de implementação de políticas públicas nos traz um aprendizado, é o aprendizado de que implementação é transformação, pelas razões, né, que a Gabriela acabou de trazer. Na implementação de políticas públicas, colocar em prática é sempre transformar, sempre envolve interpretar comandos legais que não são plenamente claros, ou que têm ambiguidades, ou que precisam ser ajustados aos contextos. Colocar em prática significa mobilizar recursos que nem sempre são suficientes, e aí também, por conta disso, introduzem adaptações, né, improvisos. Então, implementar significa transformar. Essas transformações, né, muitas vezes, são aquilo que é necessário para fazer a coisa acontecer, para fazer o serviço ser entregue, para dar algum resultado. Essas transformações também podem levar a inovações, ideias novas que surgem e que melhoram as coisas. Mas essas transformações também podem levar a efeitos negativos. E aí é muito importante a gente entender como é que a distribuição desses efeitos negativos se dá nas experiências diversas das pessoas que lidam com os serviços públicos. E aí, nesse momento, é muito importante a gente retomar a ideia de diversidade, né? Para a gente falar de equidade, né, como o professor João Passos já colocou, a gente precisa entender que, antes de pensar em igualdade, a gente precisa compreender as pessoas nas suas diferenças. E, a partir daí, gerar as condições para que cada, né, de acordo com a sua condição, consiga acessar, né, os bens e serviços públicos. E a população brasileira é muito diversa, né? Ela tem uma trajetória histórica, né, que levou a esse resultado, né? A gente poderia pensar essa diversidade a partir de eixos ou ângulos muito diversos, né? Aqui a gente tem só os básicos, né, que é pensar em termos de raça, etnia, gênero, sexualidade, território, urbano, rural, periferia, centro, deficiência, né, como
a gente começou também tratando disso, e muitos outros. E, além disso, é importante também a gente pensar que essas diferenças entre as experiências e as condições das pessoas vão se dar dentro de uma estrutura social também muito desigual, onde a renda, né, é bastante concentrada e que vão fazer com que essas diferenças, muitas vezes, sejam vividas pelas pessoas como desvantagens, como dificuldades que elas passam a ter, né, de poder acessar e usufruir, né, dos benefícios e serviços públicos. Então, quando a gente quer fazer uma análise ou uma avaliação de um processo de implementação de política pública com foco em equidade, né, a gente precisa combinar esses dois elementos, o reconhecimento da diversidade e do caráter transformador dos processos de implementação. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, a gente começa a perceber que tudo o que acontece num processo de implementação, desde a hora em que, né, o alto escalão e o médio escalão começam a definir, né, um desenho, uma estratégia organizacional, os gestores começam a criar táticas e os agentes operacionais começam a decidir quem recebe, quem não recebe. Cada decisão dessa é uma decisão que leva a um tipo de organização do serviço. E cada decisão dessa pode implicar em uma experiência de desatenção, de exclusão ou de atendimento inadequado ao público diverso. Então, aí eu vou trazer um exemplo aqui muito rápido para deixar essas ideias bastante concretas. Para começar a entender a ideia por trás dessa abordagem, vamos analisar a seguinte ilustração. Ao chegar à escola, Paty se depara com um bloqueio na entrada. Uma servidora está removendo a sujeira da escada. Esse bloqueio a impede de acessar a rampa, que também está suja. Ela então pede à servidora para remover a sujeira da rampa para que ela consiga acessar a escola. A servidora argumenta que precisa limpar primeiro a escada, pois tem muitos estudantes aguardando para subir. Paty então explica que ao limpar a sujeira da rampa, tanto ela quanto os alunos que se locomovem sem uso de cadeira de rodas poderão subir da mesma forma. Uma solução que não excluiria ninguém, não é mesmo? Quando falamos de acessibilidade arquitetônica, como é o caso da ilustração apresentada neste vídeo, a ideia de inclusão de todos e todas é mais perceptível. Então, esse é um exemplo bastante concreto e muito prático que mostra isso, né? As pequenas decisões e comportamentos, do mesmo jeito que elas podem excluir, se forem feitos de outra forma, podem justamente criar oportunidades de inclusão, né? E a gente verifica esse tipo de situação aqui ilustrada, né, a partir da condição de uma pessoa com deficiência, enfrentando barreiras arquitetônicas. A gente vê esse mesmo tipo de processo em muitas outras situações. E aí, só para a gente trazer esses exemplos aqui, eu queria pedir um voluntário que lesse aí o caso número 2, por favor. Quem poderia nos fazer essa... Quando não tem voluntário, o professor indica. Aí, pronto. Então, vamos examinar, né, do mesmo jeito que a gente viu essa ilustração, pensar como que esses processos se colocariam num contexto de uma política mais complexa, né, como as que a gente lida cotidianamente. A leitura completa? Só o do caso 2. Pois é. Esse parágrafo aí. Vai. A implementação do Programa de Assistência Integral à Família, PAIF, SUAS, se baseia na articulação de uma rede de serviços, unidades de saúde, órgãos de justiça, concessionárias de água e luz, creches, entre outros. Entretanto, uma investigação sobre a implementação do programa nos municípios de Belo Horizonte, Minas Gerais, e São Paulo, revelou que a conectividade da rede institucional falhava com relativa frequência. Ademais, essas falhas tendiam a afetar mais intensivamente as famílias mais carentes, pois os custos associados ao conserto
dessas desconexões institucionais eram transferidos inteiramente para elas, sob a forma de custos de transporte, atrasos no acesso a benefícios, assim como o fardo de prover repetidamente a documentação comprobatória das suas condições precárias de vida. Em situações como esta, a própria busca pelo apoio público pode acabar se tornando parte de um processo mais amplo, por meio do qual vulnerabilidades presentes podem se deteriorar material e simbolicamente ainda mais. Trata-se de exemplo que enfatiza os riscos associados à baixa ou ausente conectividade entre atores que formalmente integram arranjos institucionais de implementação. Autores Tatiana Sandim e Marcos Assis, capítulo 7. Muito obrigado. Esse caso, ele nos ajuda a pensar em situações muito comuns, que é a maior parte dos serviços ou políticas públicas envolve várias organizações na sua implementação. Uma organização recebe o pedido, a outra processa, a outra executa, né? E essas organizações precisam trabalhar de forma articulada, conectada, né? E isso é muito difícil, é muito comum a gente ver processos de falhas, né, nessa coordenação. O que a gente não está acostumado a pensar é que essas falhas, elas vão incidir diferentemente sobre as pessoas. Como, por exemplo, no caso aí, né, as pessoas com melhores condições, né, socioeconômicas, elas podem ir num local, aí descobre que não é lá, porque ela tem que fazer um registro num outro, ela pega o seu carro, vai para outro lugar, né? Ou contrata um profissional, um intermediário que vai azeitar tudo isso para ela. Quem não tem essa condição tem que absorver o custo de fazer a máquina funcionar com o próprio corpo. E tem que se deslocar a uma outra agência, contar a história novamente, pagar a passagem de ônibus, perder um dia de trabalho, né? Então, aí é mais um exemplo da gente perceber que as coisas que acontecem na implementação, ou deixam de acontecer, né, afetam diferentemente né, os públicos e podem gerar fardos, né, sobrecargas a esses públicos, né? Então, esse é um exemplo que chama muita atenção para como que a dinâmica organizacional da implementação pode afetar as pessoas. Nós vamos passar para mais um exemplo agora, que é o caso 4. Aí eu queria mais um voluntário. O caso 4... Aqui? Tá, o caso 4 já vai chamar a atenção para a gente para uma outra dinâmica, que são as pessoas que atuam nesse serviço. A Política Nacional em Saúde Integral da População Negra, PNSI-PN, visava melhorar os indicadores da saúde da população negra, dado que evidências estatísticas demonstravam graves disparidades nas condições de saúde entre brancos e negros no Brasil. Esse objetivo deveria ser alcançado por meio de uma atenção especial a este segmento da população, que se concretizaria na articulação de diferentes equipamentos e serviços de saúde nos distritos locais. A pesquisa etnográfica conduzida em 3 unidades básicas de saúde UBS, no município do Rio de Janeiro, revelou uma forma de resistência às diretrizes formais, operada por meio do silêncio. Os profissionais de saúde nas unidades pesquisadas raramente conversavam sobre a PNSI-PN, que nunca emergia como assunto em suas reuniões regulares de equipe, nem em medidas específicas para transformar suas diretrizes formais em práticas e procedimentos concretos. Buscando compreender as motivações e racionalidades por detrás destes silêncios, as autoras descobriram que os agentes de implementação não concordavam com a proposta de se oferecer uma atenção diferenciada à população negra.
Eles concebiam isto como uma forma de racismo e acreditavam que deveriam negar as diferenças raciais se quisessem oferecer um serviço de saúde de acesso universal. Eles resistiram às diretrizes e regras formais da PNSIPN porque eles não compartilhavam da mesma visão do problema com os formuladores da política. Enquanto isso, um segmento da população que deveria estar recebendo uma forma diferenciada de tratamento, tal como demonstrado pelos indicadores de condição de saúde, permanecia inviabilizado e não abordado de forma adequada no cotidiano dos centros de saúde. Autoras Jaciane Milinazzi e Graziela Silva, capítulo 18. Obrigado. Então, a gente vê aí mais uma historinha, mais um exemplo, mas que agora mostra que é o seguinte: mesmo se as articulações institucionais estiverem funcionando perfeitamente, eu ainda posso ter lá na ponta, né, um exercício de resistência, ou de negação, ou de autonomia, né, por parte dos agentes, né, de linha de frente, que podem se negar a fazer certas coisas que a política pública define, ou pode, às vezes, fazer de uma outra forma, de acordo com as suas próprias crenças, e isso, mais uma vez, vai afetar negativamente os públicos desfavorecidos, né? A gente poderia ficar aqui falando sem fim essa tarde sobre exemplos, né? Esses exemplos eles vão se dar na prestação de serviços mais tradicionais, né, como a gente viu aí na saúde, na assistência, na educação, mas esses problemas que a gente está discutindo se colocam até no que é considerado hoje a fronteira da transformação, né, do serviço público, que é a digitalização do serviço. Então, a gente já tem bastante evidência, né, da documentação de que a digitalização pode gerar problemas de acesso, né, no que diz respeito a equipamentos, acesso à conexão com a rede, e mais do que isso, né, a operação e cruzamento de informações e decisões operadas pelos algoritmos pode imputar também vieses, né, que venham a prejudicar certos grupos populacionais, como pessoas negras e pessoas trans, né? Então, até aquilo que os computadores fazem, que parece aparentemente neutro e objetivo, pode estar contaminado, né, por visões de mundo que acabam por desmerecer ou desfavorecer certos grupos populacionais. E a gente tem passado, então, já um bom tempo fazendo pesquisa justamente sobre esses fenômenos, tentando entender casos empíricos como esses que estão na folhinha aí que vocês receberam, e ao adentrar e aprofundar nas histórias de implementação desses casos, a gente vem buscando entender quais que são essas engrenagens, né, esses mecanismos que fazem com que uma boa intenção, né, uma política pública voltada à inclusão, ao acolhimento, né, à atenção especial a algum público, como que elas podem desandar, né, nesses processos de implementação, seja na forma como as organizações são articuladas, seja na forma como os agentes se comportam, né? A gente vem buscando entender como é que, né, esses resultados em termos de exclusão e desatenção são produzidos, né? E aí com base nessas pesquisas, então, a gente chegou, né, a identificar aquilo que a gente chama de alguns mecanismos, né, essas engrenagens que disparam esses processos de reprodução de desigualdades. Eu não vou entrar em detalhe aqui nessas categorias, né, isso foi alvo de uma palestra que a gente fez ontem, né, e isso acaba sendo uma discussão mais, vamos dizer assim, mais acadêmica, né, desse processo, mas eu estou contando isso aqui porque foi o entendimento sobre esses mecanismos, né, esses elementos que acontecem aqui na implementação, que permitiu, então, que a gente desse um próximo passo, né, e começasse a desenvolver, né, uma ferramenta que visa auxiliar, né, gestores, trabalhadores e profissionais que atuam na implementação dos serviços públicos, né, a conduzirem diagnósticos, né, processos de autorreflexão sobre a sua atuação, sobre a atuação da sua organização e que permita a identificação desses riscos, né, de situações que potencialmente podem estar levando a prejuízos a algum
público específico. Tá? E aí esse processo se deu pela tradução, né, dessas pesquisas numa metodologia, né, de autorreflexão que está, né, publicada na plataforma Inclua como um guia, né, a gente chama de Guia Inclua, de avaliação de riscos, de reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. E a partir desse guia, então, a gente construiu, nesse último ano, né, uma plataforma virtual que busca, então, dar conta de 2 objetivos, né? Dar um suporte de um processo de formação, né, e desenvolvimento de uma atenção aguçada por parte dos gestores e profissionais para esses riscos, mas, mais do que isso, buscar também oferecer recursos e ferramentas e materiais que permitam a esses profissionais desenvolver ações e intervenções sobre essas situações problemáticas, sobre os riscos identificados. E aí essa é a nossa querida, então, né, plataforma Inclua. Ela pode ser acessada por esse endereço, inclua.ipea.gov.br. Né, ela se volta, né, para todas as pessoas que trabalham na implementação das políticas públicas e permite, então, esse processo de avaliação de riscos e construção de ações, né, de intervenção sobre eles, com o objetivo de tornar, né, os serviços públicos mais inclusivos, de garantir com que a experiência das pessoas com os serviços e as instituições seja uma experiência de dignidade, de acolhimento e de exercício de direitos, e não uma experiência de desatenção, né, de maltrato, de humilhação e até violência, como pode acontecer. Então, essa plataforma ela envolve ferramentas de diagnóstico, né, que incluem o guia, né, que eu acabei de mencionar para vocês, e envolve um diagnóstico online. Esse diagnóstico online, a gente vai brincar com ele daqui a pouquinho, né? Ele está estruturado em torno de 5 dimensões de análise, e essas dimensões levam, né, a um diagnóstico baseado em 13 indicadores. Tá? Essas dimensões elas foram organizadas de forma a retratar o processo de implementação no seu itinerário, desde a hora que ele sai lá do alto escalão e volta sobre a forma do monitoramento. Né? Então, a gente começa pensando ali, ó, na dimensão 1, no desenho institucional da política, né? Quais as organizações estão envolvidas, elas se coordenam bem, né? Existem instrumentos que garantam, né, a inclusão dos públicos desfavorecidos. Né? Depois, a gente vai para uma outra dimensão, que o processo de implementação cria oportunidades de participação da comunidade, formas de transparência, né? Cria oportunidades de representação dos interesses dos grupos afetados, né, pela política dentro do processo de implementação. Existe algum mecanismo que permita isso? Né? A dimensão 3 se refere, aqui a gente já começa a passar de dentro para fora. Né? A dimensão 3, então, se refere à comunicação. Né? Como é que essa oferta pública é comunicada? A linguagem que é utilizada, ela é adequada, né, aos públicos que ela visa alcançar? As informações são claras, são disponibilizadas e de fácil acesso, né, para os diversos grupos que se busca alcançar? Depois tem uma outra dimensão que vai focar nos encontros e nas interações entre os agentes, né, os trabalhadores da ponta, né, professores, agentes de fiscalização, policiais, assistentes sociais, etc. E como que se dá, né, essa experiência. Como que essas pessoas são recrutadas? Existem oportunidades de capacitação que levem a elas a compreender a importância da equidade, do papel que elas têm na promoção, né, da equidade? Essa interação é uma interação onerosa para os sujeitos, para os usuários? Né? Tem cobrança de taxa? É fácil chegar? Ou a coisa está mal distribuída no território? São muitas perguntas, né, que vão nos levando a pensar elementos que possam estar, então, criando prejuízos a esses grupos específicos no acesso às políticas públicas. E, por fim, a dimensão 5 vai tratar a questão do monitoramento, da avaliação e da retroalimentação. É feito um monitoramento que incorpora preocupações de equidade?
né? A gente está levantando dados sobre a execução do serviço que permitam uma análise sobre como mulheres estão acessando o serviço, pessoas negras, sobre como pessoas com deficiência têm tido acesso ou não têm, né? Se a gente não coloca esse tipo de variável ou pergunta no monitoramento, a gente nem enxerga a exclusão que está sendo produzida, né? Você invisibiliza as experiências de desatenção quando não existem ferramentas de monitoramento que joguem luz, né, nesse elemento. E da mesma forma a avaliação, né? Existe participação dos beneficiários na avaliação, né? Como é que eu percebo que as minhas ferramentas, né, estão cumprindo o seu papel? Será que tem algum ponto cego aqui, né? Algum território que não está sendo atendido e que a gente não está percebendo? Então, cada uma dimensão dessa, se vocês perceberem, vai desde lá do gabinete até a rua e voltando, né, para o gabinete pela avaliação e pelo monitoramento. E aí esse esforço, né, do diagnóstico online, ele basicamente envolve, né, um preenchimento de um questionário na plataforma, que é basicamente o que a gente vai fazer agora na nossa próxima parte. Esse preenchimento ele começa com a especificação de uma oferta pública. Que serviço que a gente vai analisar? Precisa ser um serviço específico, que acontece num lugar, num momento de tempo. Não pode ser uma coisa abstrata, né? Em relação a quais públicos eu vou fazer essa avaliação de equidade? Não dá para pensar em todos os públicos ao mesmo tempo, eles têm especificidades. Eu preciso pensar se essa oferta pública está sendo implementada adequadamente em relação à experiência de um, outro ou múltiplos segmentos, mas eles precisam ser específicos. E vocês precisam ter eles em mente na hora de conduzir esse diagnóstico. E depois, basicamente, vocês vão marcar aqui alguns elementos, alguns temas que são pertinentes, né, que tem a ver. Ah, é uma política de direitos humanos? Não, é de meio ambiente, ou é de saúde. Basta marcar e, a partir daí, começar a responder esse questionário. Esse questionário ele está estruturado em todas aquelas 5 dimensões. A gente não vai ter tempo aqui de fazer todas elas, tá? Então, nós vamos distribuir os grupos, cada grupo vai cuidar de uma dimensão e depois a gente vai compartilhar um pouco como foi esse exercício, até para entender como cada dimensão dessa funciona. Quando a gente terminar de preencher esse questionário, a gente vai encontrar o resultado. Esse resultado vai ser expresso em termos de riscos. É uma avaliação de riscos. A gente não sabe, e a gente nem está aqui para dizer se essa política está produzindo exclusão, violência ou desatenção. Isso precisa de uma análise mais refinada. Mas a gente é capaz de identificar, olha, a forma como esse serviço está organizado e está funcionando tem uma alta probabilidade de que ele vai levar a um tratamento inadequado dos seus públicos. E aí, então, vai aparecer um risco alto. Aqui, no caso, está baixo, né, e moderado, mas ele poderia ser alto aqui nessa zona vermelha. E aí, cada indicador vai aparecer o seu grau de risco, né? E cada risco tem uma consequência. Então, por exemplo, aqui no indicador exigências sobre os usuários, se eu tiver com um risco alto, quer dizer que eu estou gerando muitas exigências e custos para os usuários acessarem o serviço. E a consequência é um elevado nível de exigências e imposição de custos, seja em termos de informação, tempo ou dinheiro, pode levar à exclusão de cidadãos em situação de vulnerabilidade. Então já soa um alerta sobre algo, né, potencialmente danoso que está em operação. Chegando aqui, eu termino o meu diagnóstico, eu identifico os riscos e o grau em que ele se manifesta. Mas a plataforma não para por aqui, porque ela quer que a gente também incida e intervenha sobre esses riscos. No próprio preenchimento do questionário, a depender das características, né, do serviço ou do programa que vocês estão analisando, ele já vai fazer sugestões de alguns materiais pertinentes ao seu caso. Então, quando a gente clica aqui nesse botão, vão aparecer alguns materiais, por exemplo, né, são materiais que estão arquivados aqui na nossa biblioteca de recursos. A gente pode também pesquisar livremente, né, nessa biblioteca, sem fazer o diagnóstico.
Mas, ao fazer o diagnóstico, eles vai nos sugerir, por exemplo, aqui, um curso, né, um curso gratuito fornecido pela ENAP sobre linguagem simples. Como usar a linguagem simples, né? Então, vamos dizer que eu preenchi lá o meu diagnóstico e eu identifiquei que eu estou com um alto risco na dimensão de comunicação e, sobretudo, na linguagem. Aí ele vai me dizer, olha, faça esse curso aqui e tem também, olha, tem manuais, guias de como você pode adotar uma linguagem mais simples, visando a melhor, né, inclusão e acesso das pessoas aos serviços. Além disso, também a gente tem uma seção na plataforma que são as curadorias, que a cada mês a gente traz um tema, né, um especialista, em geral são especialistas servidores públicos que atuam na implementação, né, de políticas públicas, e a partir daí a gente grava um vídeo para essa pessoa comentar o tema, né, por exemplo, aqui é Mulheres com Deficiência e Práticas Anticapacitistas, esse aqui é Orçamento Público na Perspectiva de Raça e Gênero, e aí essas pessoas vão sugerir também materiais, recursos úteis para enfrentar essas questões. É basicamente isso, né, a plataforma Inclu, ela ainda tem uma seção de interação que a gente está procurando desenvolver, mas ela permite, desde já, que a gente compartilhe materiais e experiências. Então, se vocês tiverem sugestões de recursos úteis ou relatos de experiências que vocês viveram, vocês podem compartilhar por aqui ou por aqui. E mais adiante a gente vai ter essa ferramenta de fórum, mas que ainda não está habilitada. Então, é basicamente isso que a gente queria trazer nessa primeira parte, né? A nossa ideia agora é botar um pouco a mão na massa e ver junto com vocês esse processo de avaliação desses riscos e de planejamento dessas intervenções. E aí nós vamos passar ali para baixo, né? Mas eu sei encerrar essa primeira parte. Vocês podem ir aí já olhando para o lado, pensando em quem vocês gostariam de se agrupar para fazer esse trabalho. Para quem está em casa, nós encerramos aqui, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues, e vamos passar agora para a parte prática, por ser uma parte muito longa, nós não vamos transmitir essa parte pelo YouTube. Um abraço a todos e até a próxima. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Eu queria saber se eu consigo 2 minutinhos para fazer... Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.